fecha. Igreja que Ora. igreja Que não fecha. Igreja Que ora. Igreja que não fecha. Igreja Graça e paz, igreja. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, eu agradeço a Deus por mais um dia de vida na face da terra. Eu agradeço a Deus por ter me colocado, Santo Deus, a cada dia de pé e poder orar, poder glorificar, exaltar o teu santo nome. Obrigado, Santo Deus, que a Igreja Batista Bela Vista tem se preocupado em pregar sua palavra, mesmo nessa dificuldade, mas tem colocado os cultos online, a gente tem assistido de bom grado. E é maravilhoso, Santo Deus. Oh Deus, muito obrigado. Obrigado também, Santo Deus, pela minha esposa, pela minha família. Obrigado, uma oração de agradecimento, porque o Senhor Deus tem passado mais de 90 dias e o Senhor tem preservado a nossa vida, tem preservado a vida da minha família, nos deixando imune dessa pandemia. Obrigado, Senhor Deus, principalmente eu que sou do grupo de risco, Pai. Eu tenho pressão alta, mas para Deus nada é impossível. Deus nos guardou e vai guardar até o fim, em nome de Jesus. Abençoa os médicos que estão na linha de frente, os enfermeiros, as enfermeiras. Meu Deus, obrigado, Santo Deus, por dar sabedoria a essas pessoas para cuidar de outras pessoas. Venha abençoar o nosso pastor, os diáconos, os obreiros da tua casa. Dá saudade, Pai, de fazer aquilo que a gente estava fazendo. Ó Deus, pregar a tua palavra, entregar lanche, levar uma palavra de conforto para aquelas pessoas que estão ali além da marginalidade, ó Deus. Levar as pessoas lá na casa de Davi, meu Deus. Que possa passar logo essa pandemia, passe logo, Pai, para a gente voltar a fazer a tua obra. Oh meu Deus, abençoa a minha pequena Sofia, dá saúde para ela a cada dia. Ela tem nos ajudado, Santo Deus, com a alegria dela, com o amor dela. Os nossos dias são mais leves, brincando com ela, falando com ela. Oh Deus, como é bom ter minha netinha do meu lado. Obrigado, Santo Deus. Nos ajuda a passar, nos dá paciência, nos dá força. Abençoa a tua igreja, Santo Deus. Dá força para ela, dá sabedoria. Meu Deus, nesse momento era para estar no Nordeste, mas minha passagem foi adiada para novembro. Nos ajuda, Santo Deus. Nos ajuda a fazer a tua vontade. Não permita que eu venha me desesperar. Abençoa a tua igreja. Abençoa o teu povo, Santo Deus. Abençoa o nosso pastor e a sua família, Santo Deus. Obrigado, Santo Deus. Abençoa o irmão Regi. O irmão Regi tem trabalhado a todo vapor para botar esse culto online, meu Deus. E é maravilhoso ver a edição dele. Tudo direitinho, Pai. Dá uma vida cada dia mais, uma bênção transbordante na vida dele. O que ele mais precisa, que ele mais deseja no coração, Pai. Dele, da sua esposa, da sua família. Meu Deus, que ele mais deseja, o Senhor conceda para ele, Pai. E seja feita a tua vontade na vida da tua igreja, meu Deus. Protege cada um, Pai. Protege cada pessoa do grupo de risco da nossa igreja. Protege cada um, Pai. Obrigado pela tua igreja existir, meu Deus. Obrigado. A gente vai voltar com mais força dada por Deus. Nós vamos voltar a fazer a obra de Deus com mais força, com mais fervor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de orar, em nome de Jesus. Amém. Eu queria ter mais que uma voz, mais que o amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa crer. Em meu ser tu és o autor
daquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, daquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, pra teu louvor, pra teu louvor, Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Levanto minha voz, não posso me calar. Preciso do teu poder. Dependo desse amor, sem ti não sei viver. Ressuscita-me. Quero de novo te sentir, queimando como a primeira vez. Cheio do Espírito, te adorar. Me limpa, restaura, me aceita, Senhor. Cria em mim coração que seja o teu lugar.
Graça e a paz, queridos. Louvado seja Deus, podemos estar aqui, através desse canal, adorar, louvar, orar, falar do nosso Deus, da sua bendita palavra. Amém. Deus abençoe a sua vida. Nós queremos estar falando a respeito do texto de Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6 até o 8. Diz assim a palavra de Deus: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a todos os outros povos, pois vós eres menos em número do que dos outros povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o julgamento que fizeram vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Deuteronômio 7, versículos 6 a 8. Nesta feita eu quero estar falando aos irmãos a respeito do tema uma escolha unilateral. Uma escolha que foi feita por um lado, e é o lado de Deus que eu quero falar. O livro de Deuteronômio, irmãos, ele traz uma mensagem, um conteúdo, as palavras de Moisés que ele recebeu da parte do Senhor para transmiti-la a Israel. E o momento em que o povo de Israel está passando é um momento histórico. A jornada de 40 anos pelo deserto está agora findando. O povo se encontrava às margens do Rio Jordão e estava já prestes a entrar, a possuir a terra prometida, a terra de Canaã. Sim, pelo poder de Deus eles tinham chegado até ali. Pelo poder de Deus eles tinham vencido muitas etapas aqui do lado do Jordão. E agora eles vão atravessar, agora eles vão para o outro lado. Faltava ainda essa parte. E Deus continua orientando o seu povo. Deus continua através dos seus filhos, dos seus líderes, dos seus profetas, falando ao seu povo. É importante nós sabermos, irmão, que aquela geração que havia saído do Egito não é a mesma que está agora entrando a possuir a terra prometida. Essa geração não tem conhecimento sobre idolatria, porque essa geração é a geração que peregrinou o êxodo do deserto por 40 anos. A geração que está sob a liderança de Moisés. Eles testemunharam por diversas vezes do poder de Deus sobre toda aquela jornada e aprenderam a depositar e a confiar somente em Deus. No entanto, devemos lembrar também que eles eram pecadores, que tinham as suas fragilidades e, portanto, necessitavam de instruções, de orientações, necessitavam da palavra de Deus para viver uma vida de santidade, uma vida que Deus exigia deles. Deus exigia que o povo, o seu povo, fosse santo. Ele exige, ainda hoje, ele exige sede santos. Por isso, naquele momento, o Senhor, em sua bondade, dá a Moisés as palavras de exortação para o seu povo. Moisés está consciente de que a sua missão está chegando ao fim e ele mesmo não vai entrar na terra prometida e que o povo está prestes a conquistar a terra prometida. E então ele é um canal de bênçãos para orientar o povo que irá ser conduzido por Josué. Duas coisas importantes Moisés vai falar nesse sermão do capítulo 7 de Deuteronômio 6 a 8. Ele vai falar, primeiro, o amor do Senhor por Israel. Que coisa linda, que maravilha. O amor de Deus pelo seu povo. Segundo, ele vai falar da resposta que Israel deve dar a este amor que estão recebendo. Uma resposta que inclui obediência e santidade. Israel está mudando de patamar, está deixando agora de peregrinar pelo deserto para se estabelecer. E diante de Deus nada mudou. Eles continuam sendo o povo escolhido de Deus. Não é o lugar, é as pessoas.
Deus escolheu. E quando Ele escolhe, quando as pessoas fazem parte da escolha dEle, passa a ser um povo exclusivo dEle. Aleluias. Louvado seja Deus. A escolha de Deus foi unilateral, foi singular, ou seja, partiu dEle. Então, nesse sermão, uma escolha unilateral, eu quero falar sobre duas verdades. Primeira, o fundamento da escolha, o alicerce da escolha, o que sustenta essa escolha. Segundo, o propósito dessa escolha. Para que aconteceu essa escolha? Para que serve essa escolha? Então vamos à primeira verdade, o fundamento da escolha, o alicerce da escolha, no que se sustenta essa escolha. Moisés afirma no texto que nós lemos de Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, que Deus escolheu Israel para ser o seu povo. O povo de Israel, a quem Moisés se dirige como povo escolhido, como povo eleito, era os descendentes dos direitos de Abraão, de Isaac e Jacó, com quem Deus tinha firmado uma aliança. E Deus escolheu Abraão para ser o Deus dele. Deus escolheu Abraão, tirou ele do meio dos seus descendentes. Israel recebeu as promessas de Deus e a bênção de ser o seu povo exclusivo. E por que Deus fez isso? Por que Deus escolheu Abraão, escolheu Israel para ser o seu próprio povo? Será que Deus viu em Israel algo bom? Era Israel uma nação melhor do que as outras? Uma nação numerosa? E que por isso teria o direito de desfrutar das bênçãos de Deus? Nada disso, irmãos. Nada disso. Deus escolheu Israel não baseado em algum mérito da parte deles, mas escolheu Israel alicerçado no seu próprio amor. Eis o fundamento sólido que ninguém pode abalar. O seu amor é o que sustenta essa escolha. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, diz o texto da palavra de Deus. Deus se ligou a Israel e o escolheu para si mesmo, simplesmente baseado no seu amor. Meu Deus! Como pode ser isso? Algo de Deus, seu amor, foi a sua própria sustentação. Isso foge totalmente à compreensão humana. É sublime, é lindo, é unilateral. Deus amou. E essa escolha com base no amor de Deus nos ensina duas coisas importantes. A escolha ou a eleição não depende do mérito humano. Deus não escolheu Israel porque vira algo de bom neles. Israel era até o menor de todos os povos, população, cultura, posse. Mas os israelitas eram também pecadores como os outros povos. Encontravam-se na mesma posição diante de Deus, pecadores indignos, pecadores sujeitos ao castigo. No entanto, Deus escolheu, não com base em algo de bom neles, porque eram pecadores, mas Deus os escolheu com base no seu amor. Então não depende de qualquer mérito humano. Deus previu aqueles que creriam nele seriam obedientes e, portanto, resolveu escolhê-los. Deus de antemão já sabia de todas as coisas. Algumas pessoas ensinam que a eleição de Deus está condicionada à qualidade, está condicionada à escolha do próprio homem, aquilo que o homem tem de bom. Mas essa corrente defendida pelo teólogo Jacó Armínio, que dá ao homem o mérito pela sua escolha, ela não encontra sustentação. É um caminho contrário. No Novo Testamento, a Bíblia vai apontar que o ato de Jesus é que justifica o homem. O ensino sobre a escolha de Deus sem levar em conta algum mérito humano é mais claro ainda no Novo Testamento. Ora, a resenha do Novo Testamento é: não segundo as nossas obras, não segundo as obras que nós praticamos,
Assim, a palavra de Deus mostra que o homem não tem mérito algum de si mesmo para ser escolhido e salvo por Deus. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O caminho é essa direção, ou seja, partiu de Deus escolher. Não houve votação humana, não houve qualquer participação, não houve qualquer eleição humana, não partiu de nenhum ser humano escolher Deus, mas partir de Deus escolher Israel. A segunda verdade que a gente aprende nessa escolha baseada, alicerçada no amor de Deus, é que essa escolha fundamenta-se unicamente no grande amor de Deus. Mas porque o Senhor vos amava, diz o texto, Moisés enfatiza a Israel que a posição privilegiada deles como povo escolhido é tão somente resultado da essência de Deus, do amor de Deus. Esse tema do grande amor de Deus por Israel é também presente em outros textos da Bíblia. Deus escolheu Israel por seu grande amor. Mas que amor é esse? Merecemos esse amor? Amados, quando a Bíblia fala no amor de Deus, não está falando de um mero sentimento que há em Deus, mas está falando da própria essência de Deus, porque Deus é amor. O seu grande amor se estende às criaturas, sejam elas caídas, sejam elas indignas. Deus não está debaixo de uma obrigação para amar. Ele ama porque Ele é essência, Ele é amor. Nenhum ser humano caído é digno do seu amor, mas da sua ira, pois todos se rebelaram contra Ele. No entanto, Deus quis amar, conforme a sua livre vontade, por causa do seu grande amor. Ele escolheu dentre a humanidade, eu e você, por causa do seu grande amor, Ele escolheu. Aos seus escolhidos, Deus manifesta o seu grande amor a fim de salvá-los. Atente para Israel, Deus manifestou o seu amor por eles com atos de redenção. O Senhor os libertou da escravidão do Egito para cumprir suas promessas aos pais, a Isaac, a Jacó. O fundamento, o alicerce da nossa escolha é o grande amor de Deus. A grande manifestação do amor de Deus por nós pecadores foi a dádiva de entregar o seu próprio Filho para morrer por nós. Em Cristo nós fomos escolhidos por Deus. Efésios 1, de 3 a 7. A escolha de Deus quanto àqueles que serão salvos é uma só e se deu na eternidade, antes da fundação do próprio mundo. Não é que existiu uma eleição, uma escolha de Israel no Antigo Testamento e outra escolha no Novo Testamento. A escolha é uma só para todos os que são salvos, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Os escolhidos são objetos do amor de Deus revelado em Cristo e que em Cristo serão manifestos e conhecidos quando da sua volta. Fomos escolhidos por Deus. E que atitude devemos ter diante desse amor? Humildade. Precisamos nos manter humildes e reconhecer que a nossa eleição, a nossa salvação não depende de nós mesmos, mas unicamente do próprio Deus. Não por nossas obras, mas por causa do seu amor em Cristo, fomos salvos. Consolo, nos consolar. A escolha com base no amor de Deus é uma fonte de grande consolo para nós. Reconhecimento, nossa indignidade diante de Deus do que Ele fez por nós. Só podemos nos encher de consolo, de reconhecimento pelo que Ele fez por nós. Motivação, somos motivados a pregar o Evangelho para a conversão de pecadores. Não sabemos quem são os escolhidos, só o Senhor conhece, só a Ele pertence isso. Missão, nossa tarefa é pregar a palavra, pois as ovelhas de Cristo ouvirão a sua voz e o seguirão. Privilégio é o fato do maior privilégio que existe, ser escolhido para pertencer a Deus. O povo que pertence a Deus desfruta dos seus benefícios da salvação, começando aqui e terminando lá no céu. Responsabilidade, viver em santidade, viver o amor de Deus. A escolha de Deus com base no seu amor. A segunda verdade que o texto nos ensina sobre a escolha unilateral de Deus.
o propósito dessa escolha. Para que essa escolha aconteceu? Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a todos os outros povos. Pois vós eram em menos número do que os outros, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o julgamento que fizeram vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Para que Deus nos escolheu? Para que Deus escolheu Israel? Para ser o próprio povo de Deus, para ser a propriedade particular. E nessa posição especial, Israel, tinha o privilégio de desfrutar das bênçãos de Deus, mas também das responsabilidades de ser um povo santo. Porque tu és povo santo ao Senhor. Eis o propósito para o qual Deus escolheu Israel, para ser o seu povo santo. Deus exigia de Israel a santidade. Se Deus é santo, aqueles que lhe pertencem a Ele também devem o ser. Quando a Bíblia diz que Deus é santo, ela quer expressar que Deus é perfeito em si mesmo e separado de todo e qualquer pecado. Por causa da sua santidade, Ele odeia o pecado e exige santidade daqueles que lhe pertencem. O que significava para Israel ser santo? Eles que agora acabaram de andar 40 anos, um êxodo de 40 anos, atravessando o deserto, o que significava para eles? Significava ser separado de todas aquelas nações pagãs e pecaminosas para unicamente servir a Deus. Israel tinha nas mãos a responsabilidade de refletir no meio dos povos pagãos a santidade de Deus. Como Israel demonstraria a santidade de Deus em Canaã? Como? Nos primeiros versículos do capítulo 7 encontramos a resposta. Moisés explica ao povo qual deve ser a conduta deles na terra que estão a possuir. Vemos aqui pelo menos 3 coisas que Israel deve fazer para mostrar que Deus é santo e que eles são o seu povo, que são o povo santo do Senhor. Destruir totalmente as nações pagãs. Talvez você ache até estranho essa ordem. Como pode Deus exigir do seu povo que destrua os outros povos? Precisamos entender a situação daquelas nações diante de Deus. Aquelas nações eram pagãs e por muito tempo viviam na prática do pecado, da idolatria, da prostituição. O Deus Santo não tolera o pecado e através do seu povo Israel quer exercer o seu juízo sobre aqueles povos pagãos. O tempo do julgamento de Deus para aquelas nações acabara de chegar através de Israel. O povo de Israel iria dominar, iria possuir aquela terra e com isso ia desterrar, ia tirar todas as nações daquela terra. Também não devemos esquecer que o Senhor também advertiu o seu povo para não cometer os pecados daquelas nações, para não serem destruídos como eles. Não fazer nenhum tipo de aliança com aquelas nações. Deus também deu essa ordem. Israel é chamado para expressar a santidade no meio daqueles povos. Israel deveria ser separado. Essa separação não significava o isolamento dos outros povos, mas sim manter um tipo de relacionamento, não manter nenhum tipo de sociedade, não manter nenhum tipo de aliança, nem se contaminar com aquele povo. Deus proibiu inclusive o patrimônio entre membros daquele povo com Israel. Eles não deveriam casar-se com aquele povo, a fim de não se contaminar, destruir todo objeto de culto idólatra. Deus também ordenou ao seu povo que destruísse tudo que tinha função ou um destino de culto idólatra daquelas nações. Altares, imagens, estátuas, postes, ídolos, tudo deveria ser destruído. Mesmo se fosse material precioso, tinha de ser destruído. Com isso, Deus queria mostrar que Ele é o único Deus que deve ser adorado. E também quer livrar o seu povo de ser contaminado com a idolatria daqueles povos ímpios. A história posterior de Israel nos mostra que Israel se deixou contaminar com a idolatria. Mas a ordem tinha sido dada. Se não seguiram, foi porque não quiseram. A escolha unilateral de Deus está baseada no seu próprio amor. E é para quê? Para que o seu povo seja santo.
Eu estou terminando esse sermão. Deus nos escolheu para sermos santos. A igreja é escolhida para viver em santidade. 1 Pedro 1, 15, 16, 2, 9 a 10 diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Vós, porém, serão geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. Como podemos expressar a santidade do nosso Deus hoje? Será que Deus quer que matemos e destruímos os nossos inimigos? Que destruamos todo objeto de idolatria que está em nosso redor? Não. Devemos entender que a situação do povo de Israel no Antigo Testamento é diferente da de hoje. Israel vivia numa teocracia, num governo de Deus. Eles recebiam do Senhor ordens para exercer o juízo no meio das nações pagãs. Mas nós recebemos ordem do Senhor para viver uma vida de sal, de luz. Todo o pecado que nos impede de viver em santidade diante de Deus deve ser banido da nossa própria vida. Não é agora a destruição da vida dos outros, das coisas dos outros, mas é nós nos limparmos, é nós nos santificarmos. Isso não tem a ver com isolamento. O mandamento de Deus, ele continua imutável. Sede santos. Agora a forma de adquirir essa santidade é diferente. São tempos diferentes. O povo de Deus, com base no seu grande amor, é um povo santo. Deus nos exorta a viver em santidade no meio da corrupção do mundo em que vivemos. Que Deus nos ajude, amados, a viver conforme o chamado que Ele nos fez, em santidade diante dEle, diante dos homens, a fim de que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Finalizo esse sermão. Eu sou escolhido, eleito de Deus. Eu creio nisso. Isso é um fato. Ninguém pode mudar o que Deus decretou, o que Deus escolheu. Deus fundamentou-se em si mesmo para fazer essa escolha. Ele alicerçou no seu próprio amor, na sua essência. Veja que a essência de Deus, que é amar, está presente em todos os seus atos, desde a criação, as escolhas, os juízos, os profetas, a vinda de Jesus, sua entrega, sua morte, sua ressurreição e a sua segunda vinda. Tudo em nome do amor, o amor de Deus. Permitamos, amados, que Deus, pelo seu amor, nos ajude a viver este amor, nos ajude a viver essa santidade, na expansão do seu reino, fazendo de nós instrumentos de amor. Aleluia, glória a Deus. Um forte abraço, é muito bom poder compartilhar a palavra de Cristo contigo. Fique na paz de nosso Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.